Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª Legislatura Municipal. Câmara Municipal de Bela Cruz, 30 de maio de 2025. A leitura da ata. Ata da sessão ordinária do dia 23 de maio de 2025. Ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, realizada em 23 de maio de 2025. Resumo: presidente Egberto Alves de Souza, primeiro secretário Carlos Alexandre de Paulo. Aos 23 dias do mês de maio de 2025, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Bela Cruz, situado na rua 7 de setembro, número 34, o excelentíssimo senhor presidente deu início à sessão ordinária, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que logo em seguida a ata foi lida e aprovada por unanimidade, e prosseguiu passando para o expediente. Projeto de indicação de número 3 de 2025, autoria do vereador Joãozinho da Chapa. Projeto de indicação de número 4 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre. Projeto de indicação de número 5 de 2025, autoria do vereador Carlos Alexandre. Percebendo não haver mais a ser lido, o senhor presidente passou para o GRNA de expediente e chamou para fazer o uso da palavra o primeiro vereador inscrito, Carlos Alexandre, que iniciou estendendo seus cumprimentos à mesa diretora, vereadores, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, Expedito Bosco e outros. Em seguida, informou que o município de Bela Cruz foi selecionado para integrar o grupo de 72 municípios cearenses beneficiados pelo programa Sertão Vivo, e que este programa visa beneficiar aproximadamente 63 mil famílias, com um investimento total de 251 milhões, destinado ao fortalecimento da agricultura familiar. E acrescentou que a agricultura familiar é a base do país, sendo responsável por colocar alimento na mesa dos cidadãos. O vereador lembrou que, como ex-secretário de Agricultura do município, ao visitar a zona rural, é frequentemente lembrado pelos moradores pelas ações promovidas na época. Disse também que a Secretaria de Agricultura não possui recursos próprios, portanto, é fundamental estar atento às oportunidades oferecidas pelos governos estadual e federal para beneficiar os agricultores. Dirigiu-se ao atual secretário de Agricultura, senhor Leonardo, solicitando que seja proativo na busca desses recursos e colocando-se à disposição para colaborar com sua experiência e conhecimento. Falou também de 4 ambulâncias novas destinadas à zona rural, conforme promessa do prefeito. Lembrou que a primeira ambulância foi viabilizada ainda na gestão do ex-prefeito Carlos Antônio, por meio de emenda do deputado Roberto Monteiro, e que o atual prefeito Netinho Moraes deu continuidade à iniciativa. Disse que as ambulâncias atenderão as regiões de Barreiras, Riacho da Prata, Cambota, Pimenteiras, Riacho de Cima, Mil Passos, São Gonçalo, Cajueirinho e Santo Isídio. Solicitou o apoio dos vereadores do requerimento de sua autoria, que propõe a recuperação de uma das ambulâncias antigas para que seja transformada em carro funerário. O parlamentar também solicitou a construção de uma pequena praça no patamar da Igreja da Comunidade Pimenteiras. Em relação às estradas vicinais, comunicou que já foi iniciada a recuperação das vias, começando pelo distrito de São Gonçalo até a fazenda Irapuru. Também destacou a implantação de um programa de melhoramento genético do rebanho bovino de Bela Cruz, com financiamento da Confederação Nacional da Agricultura Familiar. Relatou que, após contato com o engenheiro veterinário Marcílio, foi agendada uma reunião com o prefeito para a apresentação do projeto, que atenderá pequenos e médios produtores locais. E já dando sinal de finalizar, ressaltou que há uma carência de assistência técnica especializada e que a contratação de profissional qualificado irá trazer benefícios para a agricultura do município. O presidente Egberto Alves pediu a parte e relatou que percebeu que a máquina que trabalha no conserto das estradas não operou normalmente. Informou ter vindo 2 vezes ao município de Bela Cruz e que pela manhã a referida máquina não realizou nenhuma atividade. E ao retornar no período da tarde, a mesma já não se encontrava mais no local e manifestou preocupação com a situação. Em seguida, o vereador Evandro sugeriu à Secretaria de Agricultura a contratação de um engenheiro agrônomo, de forma permanente ou parcial, para oferecer assistência técnica aos agricultores.
Destacou a importância de capacitações sobre novas tecnologias, como o uso de sementes melhoradas e a substituição de copas dos cajueiros. Propôs ainda parcerias com médicos veterinários para implementar programas de inseminação artificial em bovinos, caprinos e ovinos, visando fortalecer a agricultura e a pecuária no município de Bela Cruz. O segundo orador inscrito, o vereador Franklin Mendes, deu início à sua fala cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente, os que acompanham a sessão pelas redes sociais e aos que estão presentes no plenário. Em seguida, mencionou que em breve seria realizada a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, destacando os valores previstos para o Orçamento Municipal de 2024 a 2028. Disse achar um desrespeito ao eleitorado, observando que os vereadores são igualmente eleitos pelo voto popular, e questionou se o município não poderia destinar ao menos 5% do orçamento para que aos 13 vereadores que pudessem indicar ações de projeto de forma participativa. Destacou que essa possibilidade não se concretiza, não por culpa do Executivo, mas sim por omissão da própria Câmara Municipal. Defendeu que o Poder Legislativo precisa assumir uma postura mais altiva e respeitada. Lembrou que nas últimas eleições, 6 vereadores não conseguiram se reeleger, sendo frequentemente alvos de críticas e xingamentos por parte da população, sem contudo deterem meios eficazes de atuação. Afirmou que a Câmara tem a oportunidade de se tornar mais independente e forte, promovendo soluções e não apenas reclamações. Deu continuidade, cobrando providências, questionou o presidente da Câmara quanto à ausência de ofícios de convocações solicitados anteriormente, referente a representantes da empresa de transportes e ao diretor do hospital. Solicitou ainda informações sobre as máquinas utilizadas nas obras de patrulhamento e terraplanagem no município. Abordou também a questão dos empréstimos consignados, relatando que diversos servidores municipais enfrentam dificuldades para obter crédito devido à não efetivação do pagamento do convênio por parte da Prefeitura em determinados períodos do mês. Criticou a falta de planejamento na execução de obras, mencionando que foi pessoalmente verificar a situação de 2 passagens molhadas construídas em período chuvoso, das quais uma foi levada pelas águas e, por fim, tratou da ausência de apoio aos universitários que estudam em cidades mais distantes, ressaltando que não há nenhum tipo de programa de transporte ou auxílio financeiro a esses estudantes e apelou pela descentralização do orçamento e pelo fortalecimento da atuação do Poder Legislativo. E, por último, o senhor presidente Egberto Alves chamou para a tribuna o popular e representante do Sindicato dos Servidores Públicos, o senhor Expedito Bosco, que começou dando explicação referente ao precatório do Fundef e solicitou o apoio dos membros dessa Casa Legislativa. Destacou que as ações judiciais referentes ao Fundef têm como parte autora o município de Bela Cruz, por ser o ente competente para questionar eventuais diferenças nos repasses. Citou os municípios vizinhos de Acaraú e Mar como exemplo de administrações e que conseguiram viabilizar acordos judiciais para recebimento dos recursos oriundos do Fundef. Também informou que no mês de abril do decorrente ano, o sindicato protocolou ofício solicitando formalmente ao prefeito municipal o agendamento de reunião com o Ministério da Educação, Camilo Santana, e outras autoridades competentes com o objetivo de tratar do tema e viabilizar um acordo para o recebimento dos valores devidos e pediu o apoio desta Casa Legislativa para que interceda junto ao Executivo para viabilizar a solicitada, podendo inclusive indicar representantes da Câmara para participar do encontro. O parlamentar Evandro Vida Boa solicitou uma parte sobre a questão dos precatórios do Fundef e destacou que, infelizmente, o processo referente ao município encontra-se em estágio atrasado, principalmente no que diz respeito ao seu início. Ressaltou que o processo de Bela Cruz teve início apenas no ano de 2016, o que é considerado recente diante de outros municípios da região. Citou o município de Acaraú, o processo é de 2004. O processo de Jijoca de Jericoacoara, por sua vez, teve início em 2010 e também já se encontra em fase de precatório. Informou que, até o momento, o processo de Bela Cruz ainda não teve sequer o valor aprovado, embora haja uma estimativa de 50 milhões.
Comentou ainda que em Acaraú os professores abriram mão de aproximadamente 20% do valor total do precatório, como forma de agilizar o recebimento, e parte desse valor foi destinado à assessoria jurídica, que também precisa ser remunerada. Finalizou informando que, segundo orientações do advogado responsável pelo acompanhamento do processo de Bela Cruz, devido à ausência de aprovação do valor, ainda não há possibilidade de formalizar um acordo judicial semelhante ao que foi feito em outros municípios. Em a parte, o vereador Franklin Mendes fez um questionamento a respeito do processo referente ao Fundef. Indagou como o processo poderia ter início em 1998, uma vez que naquele ano o Fundef ainda não estava em vigência e a discussão atual trata-se da diferença de repasse de valores devidos aos municípios. Acrescentou que o questionamento é feito de forma genuína. Ressaltou que a demanda judicial trata de diferenças entre os valores que os municípios deveriam ter recebido e os que efetivamente foram repassados, e que há inclusive estados participando destas ações. Mencionou que, salvo engano, o Fundef foi extinto no ano de 2004. Por essa razão, considerou que não seria possível existir um processo no início de 1998, sendo mais plausível que ele tenha sido iniciado no mínimo em 2005. Ao fim, pediu para que o presidente do sindicato repassasse os números dos processos para conferir. O vereador afirmou que o sindicato não tem legitimidade para propor ações sobre o Fundef e destacou que os prefeitos têm grande interesse nesse recurso, já que parte deles pode ser gasto livremente pela gestão. Em resposta, o senhor Expedito Bosco esclareceu que o sindicato já teve sua legitimidade reconhecida para contribuir. O segundo secretário, Evandro, informou que, segundo os documentos que possui, o processo relacionado ao Fundef é de 2016 e lhe solicitou que, caso haja outro, seja compartilhado. Então, o excelentíssimo senhor presidente Egberto Alves deu prosseguimento à sessão, passando a ordem do dia, que compareceu à análise e votação dos seguintes projetos de indicação e projeto de lei. Projeto de indicação número 2 de 2025, aquisição de um novo aparelho de raio-x para o Hospital de Bela Cruz, de autoria do vereador Netinho da Adrimóveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 6 de 2025 dispõe sobre a inclusão de crianças e transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno do espectro autista, mobilidade reduzidas e outras condições especiais nas aulas de educação física e projetos desportivos no município de Bela Cruz, de autoria do vereador Flávio Jovim. Após as leituras dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, da Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, votada e aprovadas. Aprovado por unanimidade, o senhor presidente deu continuidade pedindo o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa sobre o projeto de lei de número 10 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2026. Foi quando o vereador Franklin pediu vistas. Houve uma discussão e logo se seguiu. O presidente da comissão, Evandro Vida Boa, acatou o pedido de vistas do nobre colega vereador Franklin Mendes. E percebendo não haver nada mais a ser votado, o senhor presidente Egberto Alves fez o uso da palavra para reforçar, em consonância com os pronunciamentos do presidente do Sindicato Bosco e vereador Evandro e Franklin, que esta Casa Legislativa compreende o pedido de apoio apresentado e se coloca à disposição para colaborar com a causa. Destacou ainda as palavras do vereador Alexandre de Paulo sobre precatório do Fundef, assunto esse já havia sido conversado com ele anteriormente. Reiterou que o apoio da Câmara Municipal está assegurado e que, junto ao prefeito, à assessoria do Executivo e ao sindicato, será possível discutir os aspectos legais do processo. Afirmou que esta Casa fala de forma unida e que todos os vereadores estão dispostos a dialogar com o prefeito sobre o assunto para viabilizar uma reunião com o ministro da Educação. Finalizou mencionando que, sendo confirmado o valor de 50 milhões referente ao precatório, 40%
cerca de 20 milhões poderia ser destinado à valorização dos profissionais da educação, enquanto os 60% restantes, 30 milhões, poderiam contribuir com a melhoria da infraestrutura das escolas do município de Bela Cruz. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a presente sessão. Carlos Alexandre de Paulo, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, excelentíssimo senhor presidente Egberto Alves de Souza. Em discussão. Não, é só porque na ocasião lá sobre o início e o fim do Fundef, né, eu não sei nem se você falou Fundef ou foi Fundeb. Fundef, né? Pronto. Eu tinha dito que primeiro era 2006, aí o Avando tinha me corrigido dizendo que era 2004, mas na verdade é 2006 mesmo. Aí você só coloque que é 2006. Bom, obrigado. Vereador, a gente tem uma votação e ela corrige, pode ser? Então, em votação, o vereador que for a favor permaneça como se encontra. Né? A leitura do expediente. Secretário. Ao excelentíssimo senhor Egberto Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Bela Cruz. Precatórios do Fundef. O Sindicato dos Servidores Públicos do município de Bela Cruz, entidade sindical de primeiro grau, com endereço na rua Francisco Romão, número 580, Centro Bela Cruz, vem encaminhar a lista de processos que tratam do Fundef do município de Bela Cruz. Processo número 0058718-2011-401-3400. Processo de número 0055-615-33-2016-401-3400. Processo número 0050-616-27-1999-403-6100. Nobre presidente, solicitamos que o teor do presente ofício seja comunicado a todos os vereadores da Câmara Municipal de Bela Cruz. Informamos também que estamos à completa disposição de todos os vereadores de Bela Cruz para, caso necessário, realizar maior detalhamento de informações ou outras explicações referentes ao precatório do Fundef, bem como a qualquer outro tema relacionado à competência, objeto de luta da presente instituição. Considerando-se a importância da Casa Legislativa Municipal para a conquista e efetivação de direitos de todos os municípios, contamos com o apoio de Vossas Excelências para juntos conseguirmos garantir a concretização e recebimento da diferença precatório do Fundef a que têm direito nossos servidores. Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e respeito. Expedito Bosco do Nascimento. Presidente. Ofício número 01/2025, Comissão da Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Bela Cruz, 29 de maio de 2025. A Sua Excelência, o senhor Egberto Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz. Senhor presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, CCJLP, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência que no dia 29 de maio de 2025, às 10 horas, foi realizada uma reunião virtual dos membros desta comissão, conforme disposto no artigo 59, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A pauta da reunião foi a análise do parecer do relator, o vereador Francisco Walter Araújo Neto, referente ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO para o exercício financeiro de 2026. Estiveram presentes na reunião os seguintes membros e participantes: vereador Francisco Evandro Batista Araújo, presidente da comissão; vereador Francisco Franklin Ferreira Mendes, membro; Thalita Cavalcante Timbó, procuradora da Câmara. Após discussão, os membros presentes manifestaram voto favorável ao parecer apresentado, razão pela qual o projeto deve seguir sua tramitação regimental nesta casa. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Francisco Evandro Batista Araújo, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, Câmara Municipal de Bela Cruz.
Agora o grande expediente, primeiro orador escrito, Francisco Franques Mendes, em 10 minutos. Pronto, aqui já deu certo. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos em nome do presidente desta casa, Egberto Alves. Saudar os que estão aqui no plenário nos acompanhando. Saudar também a todos os que estão pelas redes sociais nos acompanhando. Primeiro eu venho aqui trazer algumas reclamações da nossa população que tem chegado de forma muito acentuada. E eu acho que quando se torna tão repetitivo é porque deve estar acontecendo mesmo, né? Não é possível que todo mundo esteja inventando. Então, sobre os buracos na cidade, muita reclamação. Já tem até visto algumas iniciativas para começar os reparos, mas que sejam mais efetivos, né? Muito buraco na cidade, nas ruas. Aqui a gente tem basicamente todo o município. Depois da quadra invernosa, aqui na rua Nicolau Peixoto, a gente tem muito, também tem as ruas que não estão pavimentadas. E aí eu vou ser um pouquinho bairrista, e vou falar especificamente da rua João Osmar, que é a rua que eu cresci correndo nela. E a maior parte dela está sem pavimentação, com muita água, com muito lixo, abandonada. Né? Inclusive com a vegetação, com mato, como a gente fala, cobrindo ela toda. Então, também nós temos muitos buracos no Córrego Grande, de forma geral, e pedir esse olhar para que seja realizado, né, esses reparos nas vias do município. Segundo, é a iluminação pública, que está muito precária no município, na sede e na zona rural. A gente tem recebido muitos vídeos, principalmente ali no Carrasco, no São Gonçalo, no Espinhos. Nós também temos recebido bastante vídeo da Lagoa do Mato. Então, e na própria sede aqui do município também. Muitas ruas basicamente no escuro. Basicamente são as mesmas ruas. É incrível como a periferia ela é sempre tratada de forma a ser colocada de lado, né? É onde falta mais iluminação, é onde tem mais lixo, é onde os buracos são vistos com menos atenção. Então, eu venho aqui para fazer essa cobrança. E também, agora eu venho solicitar que seja convocado algum representante da empresa que faz o transporte dos dos alunos no município, né, que seja encaminhado um ofício para que alguém venha dar explicação, porque nós tivemos agora, durante a semana passada, praticamente uma semana em que o carro não rodou naquela região ali de São Geraldo, Cambota, aquela região, o ônibus não rodou, Aroeira. Então nós gostaríamos de saber qual foi o motivo que passou quase uma semana sem os alunos terem como ir para a escola. Os problemas são basicamente os mesmos, né? Que a gente já tem quase 5 anos falando sobre eles e continuam a se repetir. Então são essas pontuações que eu venho trazer de problemas. E aí eu vou caminhar um pouco. Eu acho que aqui nós também, além de legisladores municipais, a gente deve contextualizar algumas coisas. Opa, caiu a caneta, mas caiu aqui. A gente deve contextualizar algumas coisas. Um tema que tem me chamado muita atenção, não de agora, mas inclusive já é pauta do meu mandato, é a questão da discriminação e da inclusão da juventude e das juventudes, né? E de como essa juventude, principalmente aquela que está marginalizada, aquela que está à margem, como ela tem acesso ao poder público e como a gente pode melhorar a vida delas. Eu cresci em
em uma rua, em um ambiente que era considerado à margem, né? Eu não sou uma criança do centro, eu não fui uma criança do centro da Bela Cruz. Cresci em ruas que eram consideradas à margem. E hoje a gente vê que a cultura dessas ruas, a cultura dessas periferias, ela é muito estigmatizada, ela é muito desrespeitada. Existe um racismo muito grande. E uma dessas manifestações culturais e esportivas é o grau. O grau vai acontecer acidente se eu praticar grau. Vai isso, aquilo outro. Gente, quando a gente fala de regulamentar como esporte o grau, não é permitir que ninguém esteja fazendo um pirueta, acrobacia, manobra no meio da rua, não. Isso é errado. O Código de Trânsito ele proíbe que isso seja uma prática na rua. Mas, por exemplo, saltar de paraquedas é um esporte? É perigoso? É perigoso e é um esporte. Mas como quem pode fazer são as elites, são as pessoas ricas, nunca foi tratado à margem da sociedade. Então por que eu empinar uma moto num ambiente determinado e certo para que isso aconteça, não pode ser considerado esporte? Eu estou arriscando a minha própria vida. Eu estou arriscando a minha própria integridade física. Mas a natureza do esporte é assim, principalmente esporte de alto rendimento. Quando você joga futebol, claro que não é a regra, mas quantos jogadores não já morreram em campo? É do esporte. Quando você corre vaquejada, você pode cair do cavalo e pode morrer. É do esporte. Você quer contribuir? Alô? Semana passada eu fui no Marco, fui convidado. E lá o prefeito cedeu aquela avenida que vai para o Mucambo. Eles fecham, lá de Cone, né? Até a polícia militar também faz parte lá da segurança, assim, né? Para não... Pra onde está sinalizado, e eles ficam lá fazendo o esporte deles lá, que é a empinação de moto, Lá foi fornecido esse ambiente lá. É muito importante que a gente comece a olhar isso sem o véu do preconceito. Porque é vagabundo que faz isso. Não, é quem quer praticar seu esporte, é quem quer brincar, quem quer se divertir. E principalmente a juventude. Né? A gente tem que começar... Amigo vereador Frank, um minutinho. Dando continuidade sobre a nossa juventude, eu até comentei com o prefeito, já até pedi o local, e até pediu que fosse o centro de convenções. E o prefeito já até disse que ia conversar comigo e ia autorizar esse centro para essa juventude fazer esses ensaios dele de domingo. Aí você já conversou comigo, até disse que ia ver, para a gente fazer um projeto de lei. É bom para a nossa juventude, às vezes ele quer um tempinho para quê? Para fazer um treinamento, até mesmo sair desses problemas da droga, desses outros problemas de malefício que a nossa juventude hoje sempre se envolve. Eles dando esse atendimento, essa atenção por eles, é muito importante. Eu acho que cada um de nós tínhamos que se empenhar nisso, tínhamos que dar oportunidade à nossa juventude, para que eles tenham uma vida mais saudável. Também dar apoio, dar incentivo. Às vezes seus transportes não são muito bons, mas poderíamos fazer um projeto e também fazer algumas reivindicações para ajudar essa nossa juventude. Continue. Pronto, pois bem, e isso, essa condenação, ela é muito cheia de preconceito. A verdade é essa. É muito cheia de um olhar preconceituoso. Na mesma medida em que o grau é perigoso, as trilhas também são. E trilha nunca foi proibida de ser feita. Né? Por quê? Porque geralmente são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E o grau, como é um esporte de periferia, ele tem esse preconceito. E o preconceito está presente em todas as camadas da nossa sociedade. Eu não poderia deixar de comentar dois fatos que para mim chamaram muita atenção a nível nacional aqui no nosso país. Primeiro foi a prisão do MC Pose, que meus amigos, eu não conheço uma única música do MC Pose. Eu nunca escutei o MC Pose.
Mas qual a necessidade, se não humilhar, se não destruir mais uma vez a cultura de periferia, de pegar uma pessoa que é referência para essa juventude, ou boa ou errada, a gente pode discutir sobre isso, mas que nesse momento se coloca como uma referência, que eu posso considerar boa ou não, colocar em rede nacional, de algemas, sem camisa e descalço. Eu sou advogado. A algema se usa quando existe resistência à prisão ou risco para as pessoas. Pelo amor de Deus, gente, qual é o risco que o MC Pose tem contra as autoridades policiais? Aí eu fiz um comparativo com o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson era o líder do PTB em 2022, que ele recebeu a Polícia Federal com granada. Granada e tiro de metralhadora. E ele foi conduzido, na época chamaram o ministro da Justiça para conseguir tirar o Roberto Jefferson de casa, para que ele saísse. E ele foi conduzido de forma tranquila, sem algema, sem nada. Então por que essa diferenciação? Pela cor e pelo estado social. E aí eu desço um pouco mais. O que aconteceu essa semana na CPI, aliás, na comissão de infraestrutura com a ministra Marina Silva, foi um desrespeito gigante. E graças a Deus eu nunca vi aqui nessa casa, quando as pessoas vêm prestar seus esclarecimentos. Uma ministra de Estado foi desrespeitada, mandou ela se colocar no lugar dela. Tiraram o respeito que uma ministra de Estado mulher tem, por quê? A gente não sabe. Porque ela é mulher, porque ela é preta, só por isso? Enquanto nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma pessoa que está contribuindo de forma incisiva para o empobrecimento da nossa sociedade, que foi a influenciadora Virgínia, na CPI das Bets, e lá os senadores eram tirando foto com ela. Eu tenho muito orgulho de dizer que não foi nenhum senador cearense. Nenhum senador cearense se prestou a esse papel ridículo de endeusar uma pessoa que está fazendo mal à sociedade. Qual seja, divulgação de bet. A nossa juventude hoje passa também por esse problema, esse vício em bets. O que são essas bets? Vamos dar nome aos burros. É o foguetinho, é o tigrinho. Quando essas pessoas pegam dinheiro do pé de meia para apostar nessas bets. Então a gente precisa fazer o reconhecimento que existe um racismo estrutural e dar o nosso passo. E aí eu apresentarei hoje um projeto de lei para a gente regulamentar isso. Convido os amigos que se sentirem interessados a assinarem em conjunto, porque eu acho que é um projeto de lei interessante. Já tinha conversado ali com o Joãozinho, para a gente apresentar em conjunto esse projeto de lei para regulamentar a prática do esporte do grau na nossa cidade. Bom dia a todos, excelente final de semana. Convido o segundo orador inscrito, Francisco Evandro Batista. Bom dia a todos. Saudar o presidente da casa, Gilberto Alves, os demais vereadores, plenário, saudar a entidade do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Bela Cruz, saudar aqui nossos internautas. Na questão dos precatórios, nesse ponto, que na vez anterior citei que tinha um processo de 2016, e realmente existe esse processo. Posteriormente falaram dos demais, né? Realmente foi apresentado e até questionei a questão do projeto de 99, como foi citado pelo senhor Bosco, porque eu acreditava que em 99 ainda estava em exercício o Fundef, e aí não caberia processo, né, pelo município. Tanto que esse processo, pelo que eu soube, é do Ministério Público, foi que deu entrada no processo. Na verdade, como diz, há 3 processos, né, em termos dos precatórios. 99, deu início em 99, outro em 2011 e outro em 2016.
Tanto que ainda, pelo que eu soube, nenhum dos três já tornou-se em precatórios. Pelo que eu soube, né? Ainda estão fácil. Também gostaria de dar um esclarecimento. Na sessão anterior, e Câmara, o nosso colega, Vossa Excelência, vereador Frank, citou aqui um ponto que posteriormente, vídeo ele apresentou também, e eu gostaria de esclarecer 3 pontos que eu achei que deva ser feito para os internautas que estão nos acompanhando. Onde ele cita, estão tentando me calar porque sou oposição, censura, tentam silenciar nosso mandato. Né? Na questão de censura, eu gostaria de deixar bem claro que eu, vereador Evandro Araújo, mais conhecido como Evandro Vida Boa, no plenário, nem como presidente da Constituição SCJ, houve por parte da minha pessoa esse ato. Eu gosto de deixar bem claro que não houve esse ato. Tá? Gostaria até que discorde, que apresente, mas claro. O fato de, naquele momento, citar que o pedido de vista poderia ser cedido ou não cedido, acredito que deva ser analisado, porque é um direito conceder, eu como presidente, ou não conceder, de acordo com o nosso regimento interno. Está lá bem claro no artigo 59. Bom? Entendido dessa forma. E isso não é implícita no fato de censurar. Em nenhum momento eu, vereador, tenho o direito, na cassação, poder dar fala dos nossos colegas. Posso chegar a esse ponto e nem chegaria pelo fato de ser também sindicalista, pelo fato de ser presidente do Sindicato do Município de Cruz, bato muito nessa questão e jamais chegaria a esse ponto. Jamais. Também vimos que nos colegas aqui não vi em nenhum momento alguns deles praticarem esse ato de censura. Eu achei uma forma muito forte que foi citada, até porque não presenciei, não pratiquei ato igual a este. Deixo bem claro. Bom, portanto, entendo que a interpretação é que haja um ato de vitimação. Tá? Nessa fala, esta casa deixou bem claro que não pratica censura e o vereador Evandro também em seu ato não praticou. Apenas entendeu que a casa ela tinha o hábito de não se reunir para a discussão dos seus projetos. Anteriormente não havia esse ato. Tanto bem falado pelo vereador Alexandre de Paulo na sessão anterior. Ok? E que, mais uma vez, como digo, o ato de conceder ou não, de vista não implícita. Eu gostaria de fazer uma parte, colega. Para começo de conversa, vereador, eu acho que o senhor deveria ler o artigo 59 completo, e não só o que lhe interessa. E aqui eu vou fazer a leitura do artigo 59. As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidente e vice. Convocar reuniões da comissão com antecedência mínima de 24 horas, avisando obrigatoriamente a todos os integrantes da comissão, prazo esse dispensado se a contar do ato da convocação à presença de todos os membros. A gente não teve essa convocação. Não, deixa eu continuar, está no meu momento. Presidir e zelar pela ordem dos trabalhos, receber a matéria destinada à comissão e designar-lhe relator, zelar pela observância dos prazos concedidos à comissão, conceder vistas, é onde você quer chegar, a proposições de membros de comissão somente para proposições em regime de tramitação ordinária pelo prazo máximo. Quando a gente faz a exegese da lei, conceder não dá o direito de negar.
Eu acho que faltou interpretação jurídica no seu parecer, certo? É por isso que eu disse que era uma faculdade do membro. Aqui não diz conceder ou negar direito, sobretudo aqueles que são restritivos. A Constituição Federal ela é clara, certo? Em determinar que deve ser positivado. O senhor sabe o que é positivado? Escrito. Direito que se restringe, que foi esse que o senhor tentou me fazer, tirar o direito de vista, é por isso que eu reitero, censura da sua parte, não sei se malcomunado com alguém, mas censura sim da sua parte. Não, você não tem esse direito, presidente. Você não tinha. Faltou interpretação do texto jurídico e agora, arvorado, não sei de que forma e não sei instruído por quem, vem desafiar a mim, mais uma vez, para lhe dizer, eu não fiz nada de errado. O senhor que cassou o meu direito a ter vistas. E agora ainda vem se justificar. Eu acredito que deveria ter feito uma interpretação e uma leitura melhor do texto do regimento. Então, eu digo uma vez que interpretei sim da maneira correta. O senhor é que talvez não interpretou, porque está lá claramente, cabe ao presidente conceder ou não conceder. Aqui não fala em obrigatoriedade. Lê, por favor, mais claramente. Eu vou ler para você poder saber. Cabe ao conceder vista de proposição. Não me concediu o momento ainda, por favor. Deixa eu concluir aqui. Cabe ao presidente conceder, não há obrigatoriedade. A obrigatoriedade está no ato de informar aos membros, a obrigatoriedade. Ele tem que convocar, ele tem que informar obrigatoriamente. Mas não há obrigatoriedade em conceder. Não há, bem explícito lá. A minha interpretação não está equivocada. Eu tenho claramente certeza do que estou lhe falando. O CCJ está lá, bem direitinho lá, nós fizemos um trabalho que eu considero bom, né? Tanto que foi dado o projeto né, da lei orçamentária foi apresentado na casa há mais de 40 dias, se não me engano, em torno de 40 dias. Deu tempo suficiente para todos aqui examinarem as leis, claramente, as diretrizes. Portanto, no meu entendimento foi que, como eu inclusive busquei informação se tinha sido apresentado alguma emenda orçamentária ao projeto. Busquei essa informação, procurei ser organizado nesse sentido, como presidente. Não me foi apresentado uma única emenda orçamentária. Não foi, ok? Portanto, entendi que não havia, pelo entendimento da casa, do costume de não ter, isso aqui deixa bem claro, como o senhor já é um vereador segundo mandato, não havia o costume dessa reunião. É claro que nós propomos a fazer, mas como existe a questão do prazo e o fato de estar sem ter uma emenda apresentada por nenhum dos nossos colegas, e não foi também repassado para o presidente da comissão, analisá-la, tive esse entendimento que não concordo de jeito nenhum que seja censura. Não concordo de jeito nenhum. Posso ser acrescentado nesse sentido, mas não concordo. Censurar. O que é censurar? Impedir. O senhor teve direito à fala, como também lhe dei aqui o direito de fala. Mais uma vez, fica na interpretação, né? Censurar é impedir um direito. O direito à vistas. Você está censurando o meu mandato. Você censurou o meu mandato. Que, inclusive, ele faz isso você pode perguntar, eu gostaria que você pode perguntar ao procurador, você pode perguntar ao procurador do município. Restrição de direito precisa estar positivada. Restrição de direito não pode ser interpretativo. O senhor interpretou que quem concede pode negar, o que não necessariamente é verdade. Eu digo a mesma coisa que o senhor interpretou que está obrigatória a... Não interpretei não. A gente precisa entender uma lei em consonância com a Constituição Federal, em consonância com a lei orgânica municipal. Né? Então vai muito além do que o senhor está falando. O que está acontecendo é porque, eu não sei por qual motivo, porque isso nunca aconteceu nessa casa, é o tolimento à palavra. Está acontecendo o que você está tentando fazer. Tolir a minha palavra. Você que está interpretando errado. Eu entendo que é o senhor.
Você que está interpretando errado, você que não está entendendo. Vereadores, vão aí com cuidado Pronto, para pronto. poder não se tornar Só uma deixar mais audiência uma vez bem pública. clara. O ato conceder ou não, onde é que cita que é censura? Dizendo que eu fui censurado por você. Eu me senti censurado. Quem diz que se sentiu censurado não é o censurador, não. É quem perdeu o direito. Que eu me senti censurado. Sim, eu me senti censurado, claro. Como é que o censurador vai dizer que censurou? Eu fui censurado por você. Fui censurado. Claro, minha interpretação. Vereadores, pergunto vocês, porque a casa sempre é pacífica. Bom, eu vou concluir a minha fala e repito mais uma vez que no regimento interno não há, inclusive no artigo 59, que cita a obrigatoriedade na concessão. E que conceder ou não conceder um pedido de vista, e também não seja implícito a censura. Isso deixo bem claro. Ok? Obrigado a todos. Meu bom dia, e desculpe na questão de exceder um pouco o tom, mas obrigado a todos. Não há mais nenhum vereador inscrito, vamos passar para a ordem do dia. Em votação, o projeto aqui de indicação de número 3, que solicita do chefe executivo pavimentação em pedra tosca e limpeza das ruas, Assis Janjão, de autoria do vereador Joãozinho da Chapa. Está em votação. Segundo o projeto de indicação de número 04/2025 sobre a aquisição de uma ambulância para o transporte funerário municipal, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo. Em votação. Terceiro projeto de indicação de número 05/2025 sobre a construção de uma praça na localidade de Pimenteiras, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo. Também em votação. Agora eu vou pedir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa sobre o projeto de lei de número 10/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de leis das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. O presidente da comissão é Evandro Vida Boa. Bom dia mais uma vez. Eu gostaria de dizer que o parecer já foi apresentado, o relatório, na sessão anterior, que foi posteriormente feito o pedido de vista, o vereador Frank, o qual foi concedido, e posteriormente foi havido uma discussão na quinta-feira. Também citar aqui, como foi lido aqui na ordem do dia, que o vereador Neto não participou, que posteriormente veio a justificar a sua ausência pelo fato de estar em audiência, e ele acreditava que, inclusive nós marcamos para 10 horas da manhã, pelo fato dele ter essa audiência, acreditava que daria tempo de vir a participação. Mas ela se excedeu um pouco no tempo e não impedindo a sua participação na discussão e deixar essa justificativa. Mas aí citar também, como foi lido, que o vereador Frank, ele votou a favorável, correto? Pode até depois fazer a sua fala. E o parecer foi aprovado. O parecer do vereador Neto.
visto do vereador Frank, teve uma segunda audiência, uma discussão, e teve um entendimento que permanece o parecer do vereador, né, da Imóveis, então aprovado pela comissão. Agora entramos em votação o projeto de número 10, que é o da LDO, como foi citado na sessão anterior, então em discussão. Não há ninguém a discutir, em votação o projeto de número 10. Eu quero ligar o técnico do Secom, bom agora. Então, vou pedir os votos nominal. Como vota Carlos Alexandre de Paulo? Favorável. Como vota Paulo Ângelo? Tchau. Como vota o vereador Frank? Favorável. Como vota Joãozinho? A favor. Como vota Ed Carlos? Favorável. Como vota o vereador Rio Navarro? Como vota o vereador Alexandre Júnior? A favor. Como vota o vereador Flávio Jovim? Favorável. Como vota o vereador Roberto? A favor. Como vota o vereador Giliardi? Como vota o vereador Evandro? A favor. Como vota o vereador Netinho? Então foi a votação por unânimes. Não há mais nenhum projeto a ser votado hoje. Quero aqui registrar a presença do sindicato. Já foi lido aqui na leitura inicial, né? Foi lido aqui o ofício, e como a casa continua à disposição, o sindicato está ouvindo os trâmites. Conseguimos ver aí pelas redes sociais o empenho do nosso prefeito, lá com o nosso ministro da Educação, e está os trâmites tudo encaminhado para que Bela Cruz venha ter este sucesso, e que vai ser bom para Bela Cruz inteira, para os profissionais, também para a infraestrutura do município, que tem a contrapartida de benefício da infraestrutura. Também agradecer aí a presença. Também agradecer a presença dos meninos do Riacho, Zezinho, enfim, todos. Fui aqui corrigido pelo Jocélio, a gente acaba e esquece um pouquinho, mas obrigado, Jocélio. A LDO foi votada hoje no primeiro turno, aí nós temos um prazo de 15 dias, aí a gente volta a votar o segundo turno, só para deixar nos registros da casa, da ata, que é uma votação de 2 turnos. Então, não há mais nada a discutir, declaro encerrada a presente sessão. Meu bom dia, muito obrigado, e um final de semana de muita paz e prosperidade a todos os filhos e filhas de Bela Cruz.